Já foi. Façam todos um excelente dia. Hoje nós vamos falar aqui, dando continuidade à nossa série das nossas dores, né? Nossas feridas. Hoje é a segunda da série e hoje o nosso tema, a nossa ferida que nós vamos falar aqui é o abandono. Por isso já chega pegando o aviãozinho e envie essa live para mais algumas pessoas que vier aí à sua mente. Vamos compartilhando a live e nós já vamos começar aqui o conteúdo, a gente ser objetivo. Eu e o meu café, vamos aqui. Quando a gente fala, gente, de dores, e aqui a gente está separando algumas dores, a gente fala de algumas interpretações, tá certo? Não significa assim, olha, eu tenho esse sintoma, então eu vou ter essa dor. Ah, eu tenho esse outro sintoma aqui, esse outro padrão de comportamento. Não, então a minha dor é essa. Por quê? São padrões que dependem do quê? De uma interpretação pessoal. Então, quando a gente trata aqui em processo terapêutico, onde a gente vai trabalhar na identificação dessas dores, tá? Para poder até fazer uma intervenção que seja mais ativa, que gere mais resultados, né? Então, a gente vai falar de uma interpretação pessoal. Então, não sou eu aqui, olha, a partir desse aspecto aqui, eu vou falar assim, não, você sofre de dor da rejeição, não, você sofre disso, daquilo. Por que é importante a gente conhecer um pouquinho? Para que a gente aprenda a distinguir as nossas dores. E por que é importante distinguir dores, gente? Porque como você vai tratar se você não sabe o que você tem, né? Então, por isso o terapeuta, a ajuda terapêutica, ela é muito importante nesse aspecto. Por quê? Vai trabalhar com você nessa identificação das suas dores, além de que vai te dar um tratamento, algo que você possa lidar com as suas dores. Hoje nós vamos ver aqui, nós estamos vendo alguns aspectos. Primeiro, como identificar? Camila, me fala sobre essa coisa de abandono. Será que eu tenho padrões na minha vida que indicam que pode ser ferida de abandono? Então vamos lá. Vou começar listando aqui algumas, tá? Ó, geralmente, padrão de comportamento primeiro, tá, gente? Ó, a pessoa que ela tem geralmente essa dor do abandono, desenvolve padrões como abandonar para não ser abandonado. Ela abandona projetos, ela inicia, mas ela abandona esses projetos para quê? Para não correr o risco de ser abandonada. Abandona também relacionamentos, amizades, relacionamento, aquela mulher que começa a apaixonar, ela fala, não vai dar certo, vamos deixar isso pra lá, e acaba o quê? Acaba abandonando primeiro para não ser abandonada. Uma coisa. Agora, geralmente, essas pessoas que sofrem com essa dor, ela tem o quê? Uma tendência, além de abandonar primeiro para não ser abandonada, bom dia, ela desenvolve uma dependência emocional muito grande. São pessoas que o maior medo, eu diria assim, é a solidão. Ela tem muito medo, parece que depende sempre que o outro vem ali para tampar uma feridinha que foi gerada. É uma pessoa que tem muita dificuldade, por exemplo, de tomar decisões sozinha. Ela sempre precisa daquela última palavra assim de aprovação de alguém. Não, vai lá, faz isso mesmo. Não, tá certo, tá ótimo. Geralmente são pessoas assim. Tem dificuldade
em terminar. Começam projetos, mas acabam abandonando esses projetos. São indicativos, tá? Padrões de comportamento. Agora, olha só, até anotei alguns a mais aqui, tá? Além da dependência emocional. É uma pessoa que, por medo, né, desse abandono aí, tende a ser uma pessoa mais controladora das coisas. É uma pessoa que tem mais facilidade de se colocar numa posição de vítima. Algumas mulheres, principalmente, tendem a desenvolver uma voz, sabe-se, mais infantilizada para falar. Tem muita dificuldade em receber um não. Por exemplo, ela pede uma ajuda e a pessoa não a ajuda, ela se vê aquilo ali como se fosse o fim do mundo. Agora, essas pessoas, bom dia, Neu, Mirelle, essas pessoas, gente, que sofrem, tá, dessa dor, essa raiz emocional do abandono, ela vai ter alguns padrões que são assim, interessantes, tá? Além de, são pessoas, isso aqui é muito bacana, são pessoas que tendem a sentir mais falta do ato sexual. São pessoas mais carentes. Carentes tanto de toque físico quanto emocionalmente. Eu disse que são pessoas que elas vão ter dificuldade de fazer, necessidade de aprovação, na verdade, sabe? É uma necessidade de se sentir aceito. Mas agora, Camila, me fala uma coisa. Qual a diferença, então, de rejeição, abandono? Por quê? No abandono, gente, eu tô falando algumas coisas que são diferentes. Por quê? Quem sofre da ferida do abandono, geralmente vai sofrer de aspectos da rejeição. A rejeição, a gente tá falando mais na crença de não merecimento, tá? É aquela questão do ser. Quando a gente fala do abandono, a gente fala mais do ter e fazer. Então, a pessoa ela vai desenvolver o quê? Um perfeccionismo muito grande. Muito grande. Porque ela tem que ser sempre boazinha. Ela tem que ser sempre elogiada. Ela tem sempre que estar... para ser aceita, ela é sempre muito boazinha. Tem dificuldade de falar não para as pessoas. E, infelizmente, gente, o que isso ocorre, né, gera na gente? A gente, para evitar essas dores, a gente acaba se colocando em situações e colocando armaduras, que eu falo, sabe? Armaduras que acabam por repetir essas dores. Então, por mais que essa pessoa, ela desenvolva esse aspecto de ser perfeitinha, de ser sempre boazinha para não ser abandonada, o que geralmente ocorre? Ou ela abandona primeiro, ou ela acaba desenvolvendo um padrão de comportamento, como esse manipular os outros, como esse padrão, né, manipulador, controlador, essa necessidade de aceitação, acaba muitas vezes sufocando o outro. E o que acontece? Ela é abandonada. Percebam que as nossas dores, elas vão gerando os nossos padrões de comportamento. E esses padrões de comportamento acabam por atrair a repetição dessas dores. E por que é importante a gente entender isso, sabe? Porque aqui eu vou falar ainda sobre outros padrões, tá, gente? Sentimentais também. Mas por que é importante a gente falar sobre isso? A partir de compreender das nossas dores, o que é que leva, quais atitudes eu tenho a partir dessas dores. Façam um excelente dia, meninas, nem chegando aí, sejam bem-vindas, tá? A partir de identificar isso, gente, eu começo a trazer o padrão de consciência. Eu começo a trazer
para a parte racional do meu cérebro. E quando eu identifico, eu trago para a margem da consciência, eu tenho como alterar padrões, usando a parte cognitiva do nosso cérebro. Então, significa que ela vai deixar de existir, essa ferida? Não. Mas a gente tem como tratar e cicatrizar essas feridas. Ela não vai ser mais uma ferida aberta, sabe? A pessoa, por exemplo, uma característica aqui, ó, o medo de estar sozinha, a solidão. A partir do momento que eu identifico isso e eu trato a raiz emocional disso, o que vai acontecer? Esse estado de consciência vai vir e a partir de compreender de onde vem, eu já tratei aquilo. Então, como eu posso alterar esse padrão de comportamento? Isso facilita, então, eu trabalhar a alteração desse padrão de comportamento. Alguns padrões acabam que incomodam muito a gente, né? E quando a gente fala assim, como que surgiu essa dor? Porque geralmente essas dores são geradas por traumas, feridas. Essa dor do abandono, ela é mais relacionada à figura paterna, tá? Essa figura de que, ou por ser mesmo abandonado fisicamente, tá? O pai abandonou a nossa casa e fugiu. Mas, por exemplo, você ser esquecido na escola, quando criança, pode gerar uma interpretação na criança de que ela foi abandonada. A criança estava chorando e não foi atendida, ou às vezes houve uma certa demora. Também pode ser gerada uma interpretação de abandono. Por isso que eu falo aqui muito, gente, sobre essa interpretação. E isso é muito individual. Não tem como eu falar assim, você foi esquecida na escola? Então você sofre de abandono. Você sofreu bullying na escola. Então sua ferida é rejeição. Não se trata disso. Agora, quais são os sentimentos que são comuns, tá, gente? Eu anotei alguns aqui, olha. Essa pessoa, ela é muito mais dependente, né? Essa dependência emocional. E ela acredita nunca ter o suficiente. É uma pessoa que sempre vai depreciar aquilo que ela tem. Ela vai ter uma dificuldade em olhar com gratidão para suas coisas, para as pessoas, para o cenário que ela tem. Tem uma tendência a ser muito mais pessimista, tá? O que mais? Ela se sente incapaz. Lembra aqui que eu falei da crença de incapacidade? De chegar lá sozinho. Ela sempre acredita que tem que ter mais pessoas ali para incentivar, para motivar a realização de projetos e metas. Ela tem dificuldade de perceber que cresceu. É uma pessoa que tende, tá, gente? Tende a ser mais pessimista, a desenvolver um padrão de imaturidade na sua vida mesmo. E isso é levado também aos relacionamentos, né? Porque ela desenvolve o quê? É uma pessoa muito mais ciumenta, porque ela quer tomar posse, ela quer dominar. Pra quê? Pensando que com isso ela não vai ser abandonada novamente. Bom dia, Deise. Também seja bem-vinda. Então, olha, e em níveis muito profundos, gente, dessa dor, ela desenvolve alguns medos, tá? E esses medos podem levar a patologias, como o medo de morte, por exemplo, tá? Olha só, eu anotei aqui, gente, algumas características, tá? E só uma observação para nós mulheres. Existe uma tendência em nós, eu diria que é duplicada, em sofrer essa ferida, tá? Em desenvolver essa dependência emocional. Nos homens, por exemplo, eles tendem a
ir para uma vertente assim do alcoolismo, façamos um excelente dia. Ele prefere, pelo medo, sabe, de lidar com essas coisas, de ir para o alcoolismo, por exemplo, do que enfrentar esse padrão. Tem medo da morte, tá? Tem medo da opinião dos outros. É aquela pessoa que sempre preocupa com o que o outro vai pensar. Não, mas se eu falar dessa forma, o que aquela pessoa ali vai pensar? Então, percebam, gente, que esses padrões aqui, tanto por essa dor, tá? Quanto por todas as outras. Eu quero mostrar para você que essas dores, elas nos tornam, elas podem ser barreiras, grandes bloqueios para que a gente cresça, para que a gente desenvolva grandes projetos, para que a gente, eu falo muito aqui de sonhos, né? Para que a gente concretize esses sonhos. Essas feridas acabam por criar muitas crenças. Lembra que eu falei para vocês aqui, ó, da crença de merecimento, capacidade, de identidade. A rejeição, eu falei com vocês que afeta muito no merecimento e na identidade. A do abandono vai trabalhar muito na questão da capacidade, tá? E na questão também do merecimento. Então, olha só. Esse padrão aqui, gente, a pessoa que sofre muito dessa ferida, é um nível muito profundo, ela vai desenvolver alguns transtornos de ansiedade. Tem a agorafobia, tá? Que é uma fobia, é uma espécie de um transtorno de ansiedade, tá? Onde ela tem dificuldade, por exemplo, em muitas pessoas, está diante de muitas pessoas. Ou a ambientes que remete, que ela fica muito insegura, sabe? Uma pessoa que talvez tenha medo de falar em público. Ou o medo da exposição. Na sala, por exemplo, de aula, né? As pessoas vão apresentar um trabalho e a pessoa tá ali quase infartando. Então, são padrões para que a gente possa identificar esses sentimentos, tá certo? Agora, beleza. Camila, você falou em níveis de maior, né, vulnerabilidade, tem medo de desenvolver ali, medo da morte, medo dessa separação, medo de ficar louco, sabia? Desenvolve isso. E geralmente quando isso vai se manifestar? Às vezes a pessoa não desenvolve isso ao longo da vida, mas algum evento, muitas vezes de ruptura, de mudança de fase, de transição de uma fase para outra, por exemplo, de mudança mesmo física, muda de cidade, lidar com algo novo. Toda essa separação, disruptura, ela associa no nosso cérebro com morte, tá? Separação, disruptura. Vai mudar de uma empresa, foi demitido, parece que é o fim do mundo para essa pessoa. Mulheres que sofrem, tá? Por exemplo, violência doméstica. Para essa mulher que tem a ferida do abandono, isso se agrava muito mais nessa ferida emocional. O sofrimento dessa mulher é muito maior. E é muito maior a dificuldade dela em lidar também com o enfrentamento dessa situação. Então, gente, como a gente pode lidar com isso? Primeiro, a gente precisa aprender a ser a nossa melhor companhia. A gente precisa tratar, identificar as raízes emocionais, mas como, sabe, que eu posso lidar com essas coisas, aprender a combater, digamos assim, essa ferida, essas dores, aprendendo a ser a minha melhor companhia. Essa é uma das principais coisas, tá? Eu falo muito aqui, gente, do autocuidado, da gente se colocar como prioridade,
cuidar da gente de maneira integral, corpo, alma, espírito. Para quê? Para que a gente tenha, sabe, esses momentos de solitude, não de solidão. Lembra que eu falei que quem sofre muito dessa dor tende a ter medo de estar sozinho, né? E muitas vezes está cercado de pessoas, mas se sente só. Para a gente alterar esse padrão, a gente pode desenvolver momentos de autocuidado. Por quê? Geralmente essa pessoa ela vai se autoabandonar também. Ela vai se deixar de lado. A pessoa ela cuida de todo mundo, mas ela não vai cuidar de si. O outro chegou, tem uma necessidade, ela tá sempre pronta. Mas para ela mesma, não. Então a gente precisa desenvolver esse autocuidado. Marcar na agenda ali, sabe? Um momento de lazer só para você. Esse momento de descobrir que estar com você mesma é algo prazeroso. Providenciar, eu faço alguns exercícios aqui e indico, sabe, para minhas pacientes. Falo assim, olha, o que você gosta de fazer? Eu gosto de tomar um café. Ótimo. Marque sozinha para você ir na cafeteria que você gosta e senta lá sozinha, sem o celular para acompanhar, você e você mesmo. E toma um café consigo. Sabe, se vista com as suas melhores roupas para estar com você mesmo. Essas pessoas, elas tendem a precisar de alguém para ir na padaria junto, em níveis mais profundos, né? É uma pessoa que fala assim, olha, eu tô a fim de ir no shopping. Pega a lista das amigas e começa. Vamos comigo no shopping? Ninguém quis ir no shopping. Então eu não vou no shopping. Porque sempre depende do outro. Sempre depende do outro. Esse amor próprio desenvolvido, trabalhado, exercitado, vai fazer com que você lide com isso de uma outra forma. Agora, como? Precisa tratar a raiz emocional. Precisa acolher essa criança ferida, sabe? Esse ego que foi ferido lá na infância. Para depois você construir novas conexões. É sempre um trabalho completo, gente. De que, com base no funcionamento do cérebro, é você quebrar conexões já muito fortificadas e a partir de quebrar conexões já fortificadas, você criar novas vivências, novos aprendizados. Agora, você pode aprender a ter momentos, por exemplo, de solitude, exercitar isso na sua presença, só que a partir do momento que a gente não desbloqueia, tá? Essas conexões já existentes, que é o quê? É tratar a raiz emocional, é o desbloqueio emocional, é esse rompimento com esse nível de aprendizado para criar novas conexões. Essas novas conexões não vão ter força suficiente e vai ser sempre um ciclo. Por isso que a intervenção terapêutica ela se faz necessária. A partir de você identificar, você precisa trabalhar com isso. Você precisa adquirir conhecimento de como você vai fazer isso. E por isso a figura do terapeuta, que tem o conhecimento de como funciona o seu padrão emocional e como que a gente pode alterar esse aprendizado para que você possa ter novas vivências, experimentar novas coisas. E como eu disse, não tem como a gente voltar lá no passado e falar assim, olha, não faz isso porque você vai me ferir. Mas tem como a gente ressignificar, dar um novo significado a esses eventos que já nos aconteceram e a partir de nos acolher
e a autorresponsabilidade, eu posso construir uma nova vivência. E é sobre isso. Seja a sua melhor companhia desse dia. Um grande abraço para vocês. Tem dúvida? Se tiver dúvida, pode mandar também, tá bom? A gente ser mais objetivo aqui nas lives, porque depois a pessoa vai assistir, né? Fala assim, 1 hora de live, 2 horas de live, aí não dá. E na semana que vem, a gente retoma, tá? Com essa série. Nós vamos falar, talvez eu vou trazer mais de uma dor e a distinção entre elas, tá ok? Um grande abraço e, como eu gosto sempre de dizer, faça um excelente dia. Até mais!